Drácula, a versão de língua inglesa de 1931. Um clássico do gênero terror, amado por muitos e com total destaque para a atuação do Bela Lugosi. Mas vocês sabiam que um pedaço de papelão é alvo de controvérsia na comunidade de fãs desse filme? Pois é, que ele não aparece nem em uma, nem em duas, mas em 3 tomadas diferentes. E durante os anos, 2 foram as teorias feitas para explicar esse papelão. A primeira é a de que é um erro comum de produção, que ninguém notou, não fizeram questão de tirar ele dali. E a segunda é de que o papelão estava planejado no roteiro, inclusive com uma passagem do script dizendo isso. Então, para responder essa pergunta, se o papelão foi proposital ou foi uma gafe, eu proponho analisar o contexto de produção de Drácula, a versão de língua inglesa de 1931, dirigida pelo Todd Browning e estrelado pelo Bela Lugosi, falar sobre essas teorias e sobre a construção do script. Se você fala inglês, ou pelo menos arrisca, seria muito interessante você conferir um vídeo de 2017 feito pelo youtuber Cinemassacre. Eu ressalto isso pois as nossas conclusões são diferentes e, como eu vou mostrar aqui, infelizmente esse youtuber caiu num print fake criado em 2016 por um membro de uma comunidade de discussão de filmes antigos. Então a grande prova de que o papelão seria utilizado no roteiro, ela não está no script original. Mas vamos para um rápido contexto da produção de Drácula. Ela foi iniciada em 1929 pelo Carroll M. Jr., que foi filho do fundador, Carroll M., fundador da Universal, pioneiro da indústria cinematográfica estadunidense, quando Carroll M. Jr. mostrou interesse em comprar os direitos da obra do Bram Stoker. Ele sabia que existia uma polêmica em torno da produção Nosferatu, do Murnau, que foi alvo de uma grande disputa judicial por conta dos direitos, já que a família do Stoker processou o Murnau por não ter adquirido o direito de reprodução e de adaptação no cinema. Então, Carroll M. Jr. entrou em contato com eles e garantiu os direitos da adaptação. E com apenas 21 anos de idade na época, Laemmle Jr. viu essa possibilidade de adaptar Drácula como uma forma de se consolidar dentro da Universal e também de provar para o seu pai que ele tinha condições de seguir com a companhia no futuro. Para dirigir o projeto do Drácula, o Laemmle Jr. acabou contratando um velho amigo do seu pai, que era o Todd Browning, que já tinha feito trabalhos no cinema mudo para a Universal na década de 1910, mas que acabou se afastando da Universal e indo para a MGM após uma briga com o Carroll M., o pai, por conta do alcoolismo e de uma depressão que o Browning entrou após perder sua mãe. E essa adaptação de Drácula era uma ótima forma do Browning provar que tinha condições de se manter no mercado. Vamos lembrar que no contexto do Cinematalk toda a estrutura cinematográfica da indústria estadunidense mudou. E também para a Universal, que tinha uma velha pessoa, um velho conhecido produzindo o filme, e uma pessoa que já tinha noção de como era o desenvolvimento e como se dava a produção no estúdio. Só que o produtor, o Laemmle Jr., tinha um pequeno problema. Contexto da Grande Depressão, a Universal não tinha dinheiro em caixa disponível para fazer grandes investimentos em Drácula. Eles fecharam num orçamento inicial de $300 mil apenas para a produção, e por conta disso a Universal queria assinar com um ator de baixo custo, provavelmente um estreante. Só que sabe aquela história inacreditável que tem que acontecer, que aquela história acontece em um determinado momento e acaba afetando várias pessoas e acaba afetando de fato a história do próprio cinema? Foi o que aconteceu aqui. Quando o Laemmle Jr. colocou nos jornais o começo da adaptação de Drácula em 1929, o Bela Lugosi, que foi o ator da peça da Broadway super premiada, estava em tour com Drácula em Los Angeles. Então o Bela Lugosi ele foi para os estúdios da Universal e ele pediu para ser o Drácula desse filme. Ele cobrava caro, é verdade, ele assinou um bom contrato com a Universal, mas algo que foi muito bom para ele foi o Todd Browning como diretor. Eles já haviam trabalhado juntos, não era uma dificuldade para o Browning trabalhar com o Lugosi, apesar de que eles enfrentaram alguns problemas criativos durante Drácula. Então foi isso que aconteceu. Por conta da peça da Broadway estar em turnê em Los Angeles na época do anúncio do Laemmle Jr., o Lugosi acabou ganhando o papel. E as filmagens de Drácula começaram no dia 29 de setembro de 1930 e acabaram no dia 15 de novembro do mesmo ano.
E se você conhece um pouco do contexto dos filmes da Universal, você pode estar se perguntando o seguinte: mas não tem uma versão espanhola? Como é que é a história dessa versão espanhola de Drácula? Essa versão espanhola conta ou não conta com um papelão? E aí é uma ótima pergunta e uma ótima questão. Na época da transição do cinema mudo para os talkies, várias produtoras faziam uma versão em espanhol, também pensando na expansão mundial de determinado filme, até porque a legendagem na época não era padrão. Então, a versão espanhola tinha um custo baixíssimo, um custo de 1/6 da produção estadunidense, e ela começou a ser rodada no dia 23 de outubro de 1930. A partir da coincidência de datas, a versão estadunidense era filmada durante a manhã e a tarde, e a versão espanhola filmada durante a noite. Não era prioridade para a Universal essa versão espanhola, mas era importante para o mercado da distribuidora e para o mercado da Universal em outros países. É importante notar que o diretor do projeto em língua espanhola, que era o George Melford, ele estava presente nos turnos de gravação da versão em língua inglesa do Ted Browning, ou seja, ele sabia quais eram os problemas que a versão de língua inglesa havia enfrentado e ele tinha em mãos recursos para conseguir superar essas dificuldades, porque o Carroll M. Jr. o ajudou muito nisso. E contou muito também o fato de que o Drácula de língua espanhola, que era o Carlos Villarreal, se mostrava completamente disposto a seguir as ordens do diretor e tentar imitar na medida do possível o Bela Lugosi. Na versão de língua inglesa nós tivemos diferenças criativas do Bela Lugosi com o Ted Browning, e na versão de língua espanhola o Villarreal fazia tudo o que o George Melford, o diretor, pedia. Então até por isso que Drácula de língua espanhola começa em 23 de outubro de 1930 e acaba no dia 8 de novembro de 1930, uma produção muito curta e acaba antes mesmo da versão estadunidense. Infelizmente o Drácula de língua espanhola não tem todo o sucesso que merece atualmente, é um filme que não tem distribuição, é um filme que não tem muito interesse dos fãs também. A gente se fechou em torno do Drácula do Bela Lugosi, mas a versão de língua espanhola seria a versão definitiva do Drácula, porque todo o roteiro original da Universal é seguido à risca pela versão em espanhola, enquanto na versão estadunidense você tem durante uma semana o chamado inferno de desenvolvimento, Development Hell. E quem trabalha com produção de cinema, roteiro, sabe que isso é tudo que você não quer durante a rodagem de um filme. Mas infelizmente foi isso que aconteceu com o Drácula de 1931. Isso explica em parte o caso do papelão que a gente vai começar a discutir a seguir. Mas vamos analisar essas cenas. Caso você queira acompanhar, eu vou deixar o timing dessas cenas e eu estou utilizando a versão em Blu-ray para fazer essa análise. A primeira cena ocorre aos 37 minutos e 29 segundos. É o primeiro ataque de Drácula à mina, que no dia seguinte conta para Van Helsing sobre um pressentimento ruim e ali são descobertas as 2 marcas no seu pescoço. Para simplificação, vamos chamar essa tomada de cena 1. A segunda aparição do papelão ocorre a partir de 1 hora, 3 minutos e 57 segundos, quando Van Helsing e o Dr. Seward ouvem a conversa de Mina e John. Lá está o bendito papelão. Para motivos de simplificação, essa é a nossa cena 2. A última aparição do papelão ocorre a partir de 1 hora, 3 minutos e 13 segundos. É o segundo ataque do Drácula no quarto da mina. Para motivo de simplificação, essa é a nossa cena 3. Quem defende a teoria de que o papelão foi proposital nessas 3 cenas diz o seguinte, que as enfermeiras utilizavam esse recurso na década de 30 com a seguinte noção: o papelão protegia o rosto da pessoa que estava deitada na cama, mas da mesma forma a enfermeira tinha certa luz no quarto. Na cena 3 isso até seria justificado, mas na cena 1 e 2 não existe essa justificativa, até porque a enfermeira não participava da cena ainda. Ou seja, no mínimo ali já existia um erro de continuidade. E a partir de 2007, por conta do vídeo do Cinema Sacre, apareceu um suposto trecho no roteiro que dizia que o papelão era um dimming arrangement, ou seja, um recurso para diminuir a luz do local e que estava ali presente, inclusive no script de rodagem. Sobre a primeira afirmação,
Eu realmente não conheço um livro que trate sobre isso, sobre um papelão ser colocado numa luminária, num abajur como um diamond arrangement. Nunca vi nenhum outro filme que use esse recurso também, mas se isso for verdade, e aí vamos dar o benefício da dúvida para essa afirmativa, de qualquer maneira existe um erro claro de continuidade na cena 1 e 2. O papelão não deveria estar ali, até porque não existia a presença da enfermeira nessas cenas. Sobre a segunda afirmativa do Cinema Sacre, do vídeo dele de 2017, infelizmente é fake. E o youtuber caiu nessa questão não por culpa dele, não por promover um fake, mas porque num fórum de discussão de filmes clássicos, de filmes de horror da década de 30 especialmente, essa questão já estava causando muita polêmica e um usuário criou esse print fake do roteiro. O problema era o seguinte: durante muitos anos o roteiro do Drácula era procurado na internet, porque a única versão que a gente tinha disponível do script final do Drácula, ela foi licenciada em 1991 pelo jornalista Philip Ray, que fechou um acordo com a Universal e trouxe todos os scripts da era clássica dos monstros da Universal. Como a reprodução foi muito limitada, essas cópias eram muito raras e muito difíceis de se encontrar. Na época da produção do vídeo do Cinema Sacre, ninguém tinha uma cópia dessas em mãos. Só que um usuário do fórum disse que tinha essa cópia do script em mãos e acabou criando esse fake do Diamond Arrangement, algo que não existe e eu vou mostrar a seguir. Mas felizmente no mês passado a Universal permitiu a reprodução do livro, que hoje está disponível tanto na versão hardcover quanto na versão em Kindle. Para quem quiser adquirir, o link está na descrição do vídeo. E graças à disponibilização dessa versão de novo, especialmente no Kindle, você pode comprar e começar a ler agora, depois desse vídeo se você quiser. Graças a essa versão nós podemos desmistificar tudo isso, provar que o print apresentado pelo Cinema Sacre infelizmente é fake e encerrar de uma vez por todas a questão do papelão. Aliás, ter o script em mãos é extremamente valioso porque tu pode analisar todo o processo criativo em torno de um filme. Eu sempre falo nas minhas aulas que o acompanhamento de um filme com o script de rodagem é muito interessante porque você pode analisar desde os problemas de montagem, desde os problemas de edição, até mesmo a improvisação do elenco em determinadas cenas. No caso de Drácula, nós podemos fazer duas considerações. A de que a primeira metade do filme ela segue um fluxo normal e esperado na produção de uma obra cinematográfica. Existem algumas cenas cortadas, outras são reimaginadas. No caso da versão inglesa de Drácula, nós temos duas adições a posteriori, ou seja, que não estavam no script final da Universal. A primeira é justamente a cena de introdução do Drácula, filmada em janeiro de 1931. Ou seja, a Universal convocou de novo toda a equipe do Drácula apenas para essa cena. E essa cena ocorreu para mostrar justamente ao público quem eram as três mulheres que apareceriam no filme mais tarde observando o Renfield antes do ataque do Drácula. Hoje, todo mundo sabe, né, que elas são as três noivas do Drácula, mas o pensamento na época dos produtores, especialmente do Carl M. Jr., é que isso não havia ficado claro para o público e que o público, talvez por não ter conhecimento do livro do Bram Stoker, poderiam ter dificuldade para entender o posicionamento delas no filme. Por isso que essa cena é adicionada tanto na versão de língua inglesa quanto na versão de língua espanhola. Como o projeto tinha sido orçado em $300 mil e em janeiro de 1931 ele já chegou ao valor de $550 mil apenas de produção, sem contar os salários, os editores tiveram a brilhante ideia de pegar a cena 3, que a gente acompanhou, pegar outra tomada, um outro take dessa cena 3 e fazer a cena 1. Ou seja, você vê erros de continuidade ali, erros que não são explicados na cena 1. Por quê? Porque ela vem da cena 3. Na época, os editores acreditaram que não ia ficar claro para o público a conversa da mina com Van Helsing, por isso que eles adicionaram às pressas essa cena 1 no filme, apenas na versão em língua inglesa. Se você for pegar a versão em língua espanhola, não existe essa cena 1 para efeito de comparação. Por conta dessa reestruturação, a cena 3 da versão estadunidense ela foi completamente alterada. Ela sofreu um processo enorme dentro da sala de montagem. Nessa cena, a mina seria atacada quando ela estava dormindo e o Drácula faz uma enfermeira remover o colar de proteção do seu pescoço. Só que na realidade a tomada é muito maior e ela teve muitos cortes.
Não entrou na versão final, por exemplo, a conversa do Dr. Seward com a Mina antes dela dormir, e também não mostra o Dr. Seward dando uma injeção na Mina com um sonífero. Nem mesmo a discussão dele, Dr. Seward, com a enfermeira sobre o estado de saúde na Mina. E isso tudo está no script de gravação. Por isso que eu digo, a versão em língua espanhola segue à risca o script de gravação, enquanto a versão estadunidense abusa desses cortes a partir de meia hora de filme. Então nós sabemos que a versão de língua espanhola não existe a cena 1, e também a versão de língua espanhola não consta o bendito papelão. É muito possível que o George Melford, o diretor, ele tenha notado essa gafe e ele tenha tirado do cenário durante a sua gravação no período da noite. Aí você pode estar perguntando, por que o papelão, afinal de contas, está ali? Por que ninguém tirou aquele bendito papelão? Bem, o papelão ele foi utilizado como um instrumento da iluminação da cena 3 para captar um mid-shot da Mina, que foi aproveitado tanto na cena 1 quanto na própria cena 3, mas não em sua totalidade. No vídeo do youtuber Cinemassacre, ele faz uma citação falsa dizendo que o papelão é recurso de tela, provando com um script que não aparece em nenhum momento na versão final da Universal. O script original, no entanto, ele mostra os passos do Drácula até a Mina, mostra como seria essa sequência e não faz qualquer menção para a luminosidade da cena. Um outro fator interessante para analisar esse erro do papelão é o de que a cena 2 e a cena 3 foram gravadas no mesmo dia. E isso a gente pode confirmar pelo cronograma da produção. É muito provável, portanto, que a cena 3 tenha sido gravada primeiro e logo depois a cena 2, que seria muito mais simples. Tanto é que a cama na cena 2 está desarrumada e não aparece nada que justifique isso na conversa do Dr. Seward com o Van Helsing. Mas vamos passando para algumas conclusões finais. Então o papelão ele está ali porque era um recurso de luminosidade, foi aproveitado para o mid-shot da Mina e ninguém fez questão de tirar. Segundo o professor James Holt, que analisou as adaptações do Drácula no cinema, o papelão estava ali e foi posicionado pela equipe que controlava a luminosidade da cena justamente para conseguir captar essa luz perfeita no mid-shot da Mina. A versão em língua espanhola tinha um outro tipo de luminosidade, era bem mais clara que a estadunidense, então até por isso que o George Melford não quis utilizar a luminária. E segundo Brian Sen, que analisou os filmes de terror da década de 1930, esse erro do papelão evidencia outra coisa, o total desleixo do Ted Browning e o processo do diretor para captar umas tomadas, o processo que já era extremamente controverso já na década de 1930. Eu venho notando que essa defesa de posicionar o papelão como algo proposital, ela é uma defesa dos fãs que pensam assim, nossa, como é que um filme que eu amo, um filme clássico, tem uma coisa dessas? E outra coisa, será que não seria muito mais fácil pegar e tirar o papelão da cena? Quando você nota, no entanto, a construção criativa em torno do Drácula de 1931 na versão de língua inglesa, você começa a ver erros de produção, você começa a ver os problemas que eles enfrentaram para entregar um filme, e você tem problemas do próprio diretor, que não aprovou o corte final do Drácula. E tem outra coisa, é um detalhe. Você já tinha percebido esse erro do papelão? Você já tinha percebido esse papelão em cena? Não, porque o centro da sua atenção em um filme ele está nos personagens, está na ação, ela não está no fundo. Então, essa coisa de você parar, analisar, ver de novo um filme, ela é uma coisa da época do home video, é uma coisa que não existia na década de 1930. E se você pega todos os filmes de monstros da Universal, você vai ver vários erros de continuidade. O que eu quero dizer com isso é que um erro de continuidade, um erro pequeno como esse do papelão, ele não é fato e não justifica a realização de uma nova tomada. Porque você tem que se lembrar que em 1931, uma nova tomada não apenas custa dinheiro, custa tempo. Os atores têm contratos de produção com outros filmes, o diretor tem compromisso com outro filme. Tanto é que, nesse caso, o Ted Browning, o diretor do longa, foi afetado. Ele tinha um contrato com a Universal para um outro filme chamado Iron Man e teve que deixar o set de gravação de Drácula para cumprir a agenda desse filme depois do prolongamento das tomadas de Drácula. Tanto é que existe uma lenda urbana em torno dessa produção que diz que o real diretor da versão de língua inglesa de Drácula de 1931 foi o Karl Freund, que foi contratado pela Universal após o sucesso em Metrópolis. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que esse erro do papelão é
um detalhe pequeno, mas que muita gente não conhece, e eu sei que muita gente a partir de agora vai entrar e vai pesquisar também, vai dar uma olhada. Eu vou deixar todos os links para quem quiser adquirir livros, para quem quiser saber mais, na descrição desse vídeo, certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!